vamos lá, né, gente? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Dou aberto aqui a nossa comissão de gestão empresarial, né? Mais um mês se passou, passa rápido, né? Pelo amor de Deus, nem parece que a gente já teve a comissão passada, né? Caramba, mas vamos lá, né? Acho que passou o carnaval, passa rápido, né, gente? Já começou o ano, vamos dizer assim, né? Mas vamos ver aqui, né? Hoje nós temos duas brilhantes palestras, né? O primeiro tema é sobre a questão do ambiente de trabalho livre de acesso, que será pelo doutor Dário, né? É Dario ou Dário? Perdão, doutor. Como é que eu posso falar? Dario, né? Sem acento mesmo, né? Sem acento. Maravilha. E o segundo tema, nós temos aqui a questão da prática de prevenção e combate à corrupção e cuidados a serem tomados na contratação com órgãos públicos, né? Esse tema será exposto pela Juliana e pela Natácia. Certo, Natácia e Juliana? Vocês estão aí? Estamos aqui. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Sejam bem-vindas também. Boa tarde. Obrigada. Bacana. Bom, gente, aqui não se preocupem em relação, eu sempre dou esse recado, mas vale a pena lembrar, tá? Ao final não, né? Amanhã vão estar disponíveis as apresentações, tá? O Rubens aqui da Câmara, ele vai fazer a compilação e vai colocar no site da Câmara. Tudo bem, gente? Então, não se preocupem se vocês perderem anotações, tá? Inclusive, vai ser gravado isso aqui. E vai estar disponível no site da Câmara. Então, todas as apresentações de hoje, fiquem tranquilos que elas estarão disponíveis a partir de amanhã, né? Bom, dando aqui prosseguimento, infelizmente hoje o Wagner, o Sam, né, e o Ricardo não puderam estar aqui, né? Não vão conseguir chegar a tempo, talvez o Wagner. Então, a gente pede aí desculpa, né? Tiveram outros compromissos. Vocês têm alguma coisa a discutir em relação à nossa última reunião, gente? Hoje está todo mundo acanhado, a câmera fechada, só o Diego, né? Diego abre toda vez a câmera. Esse é o cara, vou te falar, hein, Diego? Né, Diego? Boa tarde. Você está bem, Diego? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Joia. Então, legal, gente. Então, boa tarde, Diego. Boa tarde. Bacana. Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Só seu áudio aí que tá travado. Perfeito. Tudo em ordem, graças a Deus. Estamos juntos. Bacana, Celso. Seja bem-vindo aí, Celso. Obrigado, pessoal abrindo a câmera aos poucos, né? Ainda todo mundo em home office, acredito eu, principalmente a parte administrativa, né? Então, vamos lá. Fernando Santos, estamos com 40 pessoas aqui já. Então vai chegando, né? Vai chegando, tá chegando. Tá ótimo. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Moacir também, né? Bacana. Pessoal, vai abrindo, né? Vai se arrumando, vai se abrindo, né? Câmera de home office é assim. Mas vamos lá. Orientações tanto para o doutor Dário como para a doutora Juliana e a doutora Natácia, né? Aqui é uma comissão de gestão empresarial. Então, a única coisa que todo mundo pede aqui, e a gente ouve depois isso de feedback, é não usem juridiquês. Pelo amor de Deus, tá, gente? Troquem as palavras, evitem falar sobre normas, explica o beabá. Aí todo mundo, né? Aí o negócio flui aqui nessa comissão. Tá legal, gente? Bom, eu vou dar aqui, né? A gente sempre faz essa comissão o seguinte. Infelizmente, nós não estamos ainda com os famosos almoços, né, liberados para os associados, tá, gente? Então, quem participa aí dos almoços sabe que, nessa ocasião, os novos associados, eles se apresentam para o pessoal, né? Isso faz parte, né, dos negócios. Então, o que a gente tem proposto, pelo menos na nossa comissão aqui? De quem tiver disponibilidade, pode aqui ficar à vontade e apresentar sua empresa para os demais aqui que estão presentes, tudo bem? E nesse passo, nós temos aqui o Fabiano, novo associado, não é, Fabiano? Isso aí, boa tarde a todos, muito prazer. Vou passar aqui a palavra então, Fabiano, fique à vontade, né, para você apresentar a sua empresa. Claro, obrigado, doutor Fernando, pela oportunidade, é um prazer aí conversar com todos vocês, né? Muito boa tarde a todos. Eu sou recém-associado dessa importante casa, né? E tenho aqui alguns minutos para apresentar o nosso trabalho aqui, o serviço que a gente desenvolve, né? Eu represento um escritório de seguros, tá, gente? Especializado em linhas financeiras, chamado Lodestar Seg, tá? Nossa empresa foi constituída em 2016,
apesar de que nós 3 sócios executivos já atuamos no mercado de seguros e financeiro já há mais de 15 anos, né? Então, eu, como meus outros 2 sócios, trabalhamos em escritórios internacionais, como o Aon, Marsh, a própria seguradora japonesa Mitsui Sumitomo, Sompo Seguros, né? Então, a gente tem aí uma carreira bem extensa e experiência, né, nesse mercado, né? E nós nos especializamos, né, num nicho de negócios que a gente chama de linhas financeiras, né? Então, identificamos aí uma oportunidade nesse mundo, né, de trabalhar mais especificamente em um negócio chamado linhas financeiras, que basicamente se referem a três produtos de seguros, né? Um seguro de crédito, que eu acredito que muitos de vocês devam conhecer, né? Tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado internacional, para exportação, né? O seguro de garantia, né? Imagino que tem muitos advogados aqui na palestra, então a gente atua muito forte também no mercado de seguro garantia trabalhista, contratual, fiscal, então temos uma expertise bastante forte aqui nessa linha, né? E responsabilidade corporativa, né? Então, o Brasil, apesar de não ter essa fama aí de ser um país litigioso, mas muitas coisas vêm acontecendo aí de uns anos para cá, em ações contra empresas privadas, né? Ações entre acionistas, então existem alguns tipos de seguros para atender a esse tipo de demanda, né? Então, a gente tem uma atuação muito cautelosa, né? Diferentemente dos brokers que nós trabalhamos, que são grandes brokers e possuem um volume gigantesco de clientes, né? A gente tem um estilo meio que de boutique, né? Então, a gente fica muito próximo dos nossos clientes, né? Diferentemente dos nossos concorrentes, e com isso, a gente consegue prestar um serviço, um atendimento muito bem focado, direcionado e de acordo com o tamanho de cada negócio, né? Então, nós temos empresas aqui no nosso portfólio, todas elas basicamente internacionais, de origem asiática, né? Japonesas são muitas, né? O mercado asiático como um todo é muito comprador de seguro de crédito, especialmente, e as japonesas principalmente, né? Então, empresas taiwanesas nós temos no nosso portfólio, empresas chinesas, coreanas e japonesas, né? Então, o mercado asiático gosta de transferir riscos, né? Então, a gente atua muito forte aí nesse volume aí de empresas que para a gente é bastante importante, né? Então é isso, gente. Eu queria me colocar à inteira disposição de vocês, tá? Depois, se for permitido, doutor Fernando, apesar de meu contato também já estar aí disponível no site da Câmara, tudo, mas de colocar meu telefone, meu e-mail aí no chat, né? E, poxa, me coloco à disposição de vocês, se precisarem de um auxílio, de um apoio, né? Quiserem conhecer um pouco mais dos nossos serviços, estarei aqui à inteira disposição de todos, tá bom? Maravilha, Fabiano. Vamos fazer o seguinte, já aproveitando aí a sua deixa, Claro. já pode colocar aí no chat, tá? Tá bom, perfeito. Perfeito. Coloca assim o seu contato, seu LinkedIn também, se você tiver, né? Tá bom. Da sua empresa, tá o site, todos os meios possíveis para contato. Tá legal, Fabiano? Fica à vontade. Perfeito, aí. doutor Fernando. Muitíssimo obrigado. Imagina, aí o pessoal pode ter em contato, querer saber mais da sua empresa, tá legal? Acho que Perfeito. é o espaço, né? Perfeito. E já aproveitando aí a deixa do Fabiano, gente, eu convido a todos também, que é uma questão importante, né? Nós estamos aqui na Câmara para fazer negócio também, né, gente? Não é só para ficar assistindo palestra. Então, uma das coisas importantes da cultura japonesa, qual que é? É a famosa troca de cartão de visita, né? Isso é muito, extremamente comum, né? Até quase obrigatório na cultura japonesa. Então, quem quiser, que logicamente não é obrigatório aqui, gostar de deixar seu contato, né? Pode deixar aqui no chat o LinkedIn, né? Então, infelizmente, como não é uma comissão presencial, a gente optou dessa forma, tá? Então, por favor, quem se sentir à vontade, pode deixar seu LinkedIn aqui no chat, né? Justamente para a pessoa poder entrar em contato com vocês, tudo bem? Então, essa é a questão aqui do contato. Infelizmente, cartão virtual aqui é muito difícil, tá, gente? Mas LinkedIn é uma coisa bem comum. Mas também, se vocês quiserem deixar outros contatos, né, para eventualmente troca de informação, fazer negócio, fiquem à vontade, tá? Durante a apresentação das palestras, eu vou soltar as empresas que se inscreveram hoje. Tudo bem, gente? E aí, se alguém quiser ter contato ou fazer alguma coisa em relação às empresas,
vocês podem me procurar, tá legal, gente? Então, é isso. Bom, alguém tem alguma coisa a comentar, alguma coisa a falar em relação à nossa última reunião, alguma coisa extraordinária, gente? Gestão empresarial está para isso. Querem trocar benchmark entre vocês, né? Esse é o momento, né? Todo mundo com a câmera fechada, só o Diego, o Moacir Celso, né? Aberto aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Esse é o momento, né, Diego? Bom, eu falo isso brincando, mas realmente é importante, tá? Se vocês quiserem ter até uma opinião, tem vários temas importantíssimos que estão ocorrendo, né? E as empresas estão aí preocupadas, né? Que nem LGPD. Deus e mundo deve estar correndo atrás disso aqui, né, gente? Ou ficando até maluco, né? Então, se alguém quiser trocar benchmark em relação à LGPD, assim por diante. Bom, outra pergunta que eu tenho aqui para vocês, aí, se alguém puder me ajudar, aí já é comigo, tá? É uma coisa minha. Eu queria saber se alguém aqui trabalha com hidrogênio verde, né? Quem sabe sobre isso e puder me falar sobre isso, eu agradeço. Tá bom, gente? Aí depois me procura, deixa o contato, por favor, né? É uma das energias aí que é promissora no mundo, né? Não só no Brasil. Aí a gente troca umas ideias, uns benchmarks em relação a isso. Tá legal, gente? Aí, quem quiser, quem tem essa tecnologia ao trabalho, eu peço aí uma ajuda de vocês, tá legal? Bom, eu falo muito, né, gente? Então, já passou aqui, já são 16h13. Vou fazer aqui, só colocar um stop. Alguém tem alguma coisa a comentar, gente? Não, acho que não. Só está aparecendo aqui, ó, Fernando Mihara Stalking. Fernando Mihara Stalking. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, então, já que está faltando só um minutinho, a palavra para o Dario. Né, Dario? Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Então, vamos lá. A palavra é sua, a apresentação também. Ok. Então, olá a todas, todos. É um grande prazer aqui estar na Câmara novamente, depois de um longo tempo. A gente vai tratar aqui do ambiente de trabalho livre de assédio sexual, né? Como a gente está aqui numa comissão de gestão empresarial, a gente tem que ter esse olhar que, num primeiro momento, pode parecer algo que não acontece, mas como vocês vão perceber, isso é quase uma pandemia silenciosa, como eu tenho definido, né? É algo que acontece quando a empresa ou a gestão da empresa descobre, às vezes é tarde demais, né? Ou pelo menos cria muito problema para a empresa. Então é algo que a gente tem que ter um olhar próximo, como a gente vai ver aqui, né? Aqui. Uma pesquisa feita em 2020, que ainda não foi atualizada, feita pelo LinkedIn e pelo Instituto ThinkEva, mostrou que cerca de 47% das brasileiras já foram vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. Veja, não é no mundo em geral, nas situações cotidianas. Estamos falando do ambiente de trabalho, ou seja, metade das mulheres sofreram assédio sexual. E como vocês vão perceber, talvez esse número seja muito maior, muito além disso, né? Esse é um caso recente, né? Todo dia que você abrir o jornal, você vai achar alguma notícia relativa a assédio sexual em ambiente de trabalho, né? E digo isso para vocês verem a dimensão disso, porque para chegar no jornal, né, é porque a coisa extrapolou o ambiente de trabalho da empresa, né? Já está externo, né? E nesse caso aqui, você teve uma tentativa de estupro dentro da empresa, né? Não foi nem um olhar, algo mais sutil. Ou seja, estamos falando de 2021, tem coisa em 2022. Todo dia que você olhar no jornal, você vai
achar uma notícia de assédio, né? E não que isso não acontecesse antes, mas isso está ficando cada vez mais presente no noticiário, cada vez mais, e ainda bem, tem sido denunciado isso dentro das empresas, dentro dos canais de denúncia das empresas, né? E o que as pessoas estão buscando, na verdade, né? As pessoas, as mulheres principalmente, obviamente não são só mulheres que são vítimas de assédio, mas em sua enorme maioria são as mulheres, elas buscam um ambiente de trabalho seguro, acolhedor e livre de assédio. E essa é uma obrigação da empresa, né? Então, apesar do assediador não ter uma procuração da empresa para fazer, para cometer o assédio, por ser um representante da empresa, acaba gerando essa responsabilização para a empresa, que, por sua vez, tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho seguro, em todos os sentidos, inclusive em relação a não ter assédio sexual e nem moral, né? E aqui, não vamos entrar no juridiquês, como bem disse o Fernando. Opa, deixa eu voltar aqui. Desculpe. O que caracteriza um assédio sexual de forma geral? É uma conduta que constrange, envergonha, intimida a vítima com um objetivo de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, né? Criando uma situação moralmente desconfortável e ofensiva à sua dignidade. Esse é o conceito geral, né? É óbvio que um flerte inocente, né, não é considerado um assédio sexual, mas tem que ter uma correspondência. Se não tiver correspondência, isso gera um assédio sexual, né? A OIT tem uma convenção, e aqui a gente não vai ler, aqui quem quiser depois pode usar o QR Code aqui para baixar a Convenção 90 da OIT, obviamente condena o assédio sexual, considerando isso uma violência, uma forma de violência, né? Vedada aí pelas normas internacionais. Essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas, de qualquer forma, na legislação brasileira, a gente tem essa previsão aqui, que é de justa causa se ocorrer o assédio, né? Naturalmente, você precisa de uma investigação, muitas vezes, para você confirmar a ocorrência do assédio, né? E, normalmente, você qualifica esse assédio dentro do item B, aqui, incontinência de conduta, né? Mas o fato é que o assédio, de forma tão grave, né, ele ofende a dignidade da pessoa humana, né? E só por isso já seria vedado pelo nosso ordenamento jurídico, pela nossa lei, né? O Código Penal também tem uma previsão de considerar um crime, né, o assédio sexual, né? Aqui, na verdade, para configurar o crime, ele dá uma condição de necessidade de ter uma superioridade hierárquica, né, uma ascendência nesse tipo penal, o que acaba restringindo um pouco, porque o assédio ele pode ser tanto do superior hierárquico para o subordinado, o que é mais comum para a subordinada, mas existe também assédio que pode estar entre pares, né, e, mais raramente, entre a subordinada com o seu chefe. Mas o detalhe aqui é que, no Código Penal, a previsão aqui do tipo penal é de condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego ou da função, né? E existem várias formas de assédio sexual, né? A gente tem um assédio físico, ele pode ser verbal e até não verbal, né? Dentre os exemplos aí de assédio sexual não verbal, você pode ter olhares que constranjam a pessoa, exibição de fotos e textos pornográficos, insinuações, você frequentemente passar
perto da pessoa e fazer olhares, fazer uma perseguição da pessoa, né? Se exibir, né? De alguma forma assintosa, ou seja, tem uma série de situações não verbais que podem, sim, serem caracterizadas aí como assédio sexual. O verbal já é um pouco mais direto, né? Você fazer um convite para um colega ou uma colega para sair, para jantar ou para fazer alguma atividade, se aquilo não está sendo correspondido, passa a ser um assédio sexual e proibido pela legislação, né? Seja um assédio mais sutil ou mais direto, telefonema, comentário inoportuno. E aqui eu cito um exemplo que aconteceu recentemente num cliente meu, que tem a ver com a própria pandemia, né? Porque a gente pode até imaginar que com o trabalho remoto durante a pandemia, que essas situações pudessem ter sido reduzidas, né? Mas, na verdade, ela aumentou, porque em algumas situações, porque quando você está lá no escritório, numa área com mais gente, isso inibe um pouco o assediador. Quando você tem um zoom, uma tela por trás, né, você percebe que o assediador ele acaba sendo mais, se sente mais à vontade, por mais que isso seja uma burrice por parte dele. E eu tive um caso recente que o assediador fazia reuniões isoladas com a mulher, ou com as mulheres, que tinha mais de uma na equipe dele, e algumas ele fazia sem camisa, né? De forma assintosa ali e insinuante, né? E aí a empresa demorou para descobrir isso. Por quê? Porque as mulheres têm muito medo de denunciar. E a gente vai ver aqui na apresentação os números disso e as razões disso. E a empresa só descobriu na terceira mulher que pediu demissão da equipe daquela pessoa, daquele sujeito, daquele assediador. E aí eles falaram, bom, por que ela está pedindo demissão? A terceira mulher que está pedindo demissão na mesma equipe foram investigar para tentar entender por que estava ocorrendo aquilo. E aí que a mulher resolveu falar, depois de muita insistência, na verdade, né, de estímulo para que ela falasse, e ela mostrou o print da tela, né, em que o cara estava sem camisa, fazendo uma reunião direta com ela, e era o chefe dela, né? Então, só para mostrar para vocês que essa questão do trabalho remoto não inibe essa possibilidade do assédio sexual. E, naturalmente, a gente tem o assédio físico, que tem, obviamente, ele é muito mais agressivo, muito mais evidente, e está em todos os lugares. E esse exemplo aqui do YouTube, acho que vocês não vão conseguir clicar aqui, mas quem quiser copiar aí, depois vai ter também a apresentação, vai ser divulgada, é a cena daquele deputado estadual que apalpa a deputada estadual na frente lá do parlatório, né, na frente da presidência, da mesa, né, com tudo filmado, né? Você imagina num ambiente em que não há filmagem, um ambiente que seja mais fechado, mais discreto, né? Esbarrões, apalpadas, então é algo que acontece muito nas empresas e as empresas às vezes não se dão conta disso, só quando chega no limite, né? E o fato concreto é que mulheres sofrem assédio sexual no trabalho, né? Só que 71% dos casos de assédio sexual nunca foram denunciados. A exemplo desse que eu falei do meu cliente, 3 mulheres que pediram demissão, elas não denunciaram. A gente descobriu pela estranheza, né? Então, você vê que a coisa é mais grave do que a gente visualiza, né? E aqui algumas razões que essa pesquisa que eu citei, que aqui tem a fonte, né, captou por que essas denúncias não ocorrem, né? O principal fator é que as mulheres acreditam que vai haver impunidade, né? Que as empresas não vão, ou que isso vai ter um descaso, não vão acreditar, ou vão diminuir, né? O medo de exposição. Aquele primeiro exemplo que eu citei, a continuidade daquele exemplo, você não vê em nenhum lugar da matéria, e nem nas matérias seguintes, o nome dos denunciados.
mas o nome da assediada está em todo o jornal, teve foto dela, ou seja, ela é exposta, né? A família dela é exposta, ela passa a sofrer problemas psicológicos em função disso, né? Então, denunciar também pode ser um problema para a pessoa que sofre o assédio, né? Então, aqui a gente vê todos os motivos aqui que essa pesquisa captou em função por que não há essa denúncia. Porque acha que não vai acontecer nada, porque tem medo da exposição e também o medo de ser demitida, já que ela está denunciando o chefe dela, né, basicamente. Isso gera o seguinte, quer dizer, um caso... as vítimas são culpabilizadas e silenciadas, você gera um ciclo vicioso dessa situação, né? Gera prejuízo emocional para a vítima, né, que é culpabilizada, que é silenciada, que mesmo que não perca o trabalho, não peça demissão, não possa pedir demissão, começa a se sentir mal, e se elas não deixam o emprego, elas acabam produzindo menos, né? Isso há um prejuízo profissional para as próprias vítimas e para a própria empresa, né, que pode ter essa situação exposta, como é o caso desse que eu citei, esse exemplo, que o nome da empresa eu apaguei ali, mas está em todos os jornais, né? O quanto isso não impacta nos negócios da empresa. E os prejuízos, obviamente, sociais que isso causa na perpetuação dessa violência. Então, é um ciclo, né? Você pode ter vítimas que ou produzem menos, ou deixam os empregos, né? As empresas acabam criando políticas que não são efetivas e, por isso, perdem esses talentos, essas mulheres, né? Elas vão embora. Você perde diversidade também na sua empresa, né? E o ambiente de trabalho fica horrível, né? E muitas vezes até para os homens, né? Com esse agressor. E o agressor se mantém impune, porque como não há denúncia, ele permanece na empresa e aumenta o ciclo, né? Porque ele vê que isso continua. Tanto que nesse exemplo que eu dei, que aconteceu com três mulheres da mesma equipe, né? Então, é algo simplesmente devastador dentro de uma companhia. Isso, na verdade, reflete uma crise, né? E como é que você gerencia essa crise? E aí você tem que ter dois olhares aqui. O olhar para denúncia, que é interna, ou seja, ainda não está exposta aí a terceiros, né? A imprensa, a mídia social ou alguém fora da empresa. E a denúncia pública, que muito mais atinge a empresa, né? E como a empresa deve reagir, né? Qual é a visão da Justiça do Trabalho em relação a isso? Quais são os riscos na Justiça do Trabalho? Eu acho que, no caso da denúncia pública, né, o risco de reputação é o mais elevado, né? Isso está exposto na mídia, gera uma reação midiática, de encadeia, né, que tem proporções aí gigantescas, né, que pode afetar gravemente os negócios da empresa, né? E dentro da empresa, você tem que tomar uma atitude para dar uma resposta que mostre que a empresa combate esse tipo de atitude, que ela não está conivente com isso. Ainda que isso reflita na Justiça do Trabalho, ainda que você tenha dificuldade de provar na Justiça do Trabalho. Às vezes, a resposta interna pode até custar caro para a empresa, mas ela tem que ser dada, né? Porque senão você contamina o seu ambiente de trabalho. Nesse caso também que eu comentei do meu cliente, que é uma empresa multinacional, que super segue todas as regras de direito, de ética, de conduta, né? Quando ela descobriu isso, ela decidiu pela demissão por justa causa desse líder, né? Que era um diretor da empresa. Só que as vítimas não quiseram ser testemunhas, porque elas disseram o seguinte, olha, e elas choravam, eu conversei com todas elas, se eu falar, ele vai me prejudicar no mercado, porque ele tem muita influência no mercado de trabalho. Então, você vê com uma dificuldade de inclusive, punir, ainda que você mande embora por justa causa, né? Embora você tenha uma série de elementos ali. E o que a gente pode fazer, né? Primeiro, estimular a denúncia, né?
pelas mulheres, e aí investigar e punir. Porque se você não fizer nada disso, você tem um efeito contrário, né? Você tem que proteger a vítima, né, de uma retaliação, porque ela está subordinada, provavelmente, a alguém, e essa pessoa pode ter poderes para causar algum dano para essa vítima, né? Não só a vítima, como a testemunha e a denunciante, que pode ser a vítima, mas pode ser um terceiro que viu e não é a vítima, né? Usar os aliados da empresa, que são as vítimas e gestores que não estejam ligados a esse assediador, de preferência alguém da diretoria, alguém acima, né, desse gestor ou dessa pessoa, desse assediador, e efetivamente transformar esse ciclo vicioso num ambiente de trabalho que dê segurança para as pessoas, né? Porque se você conseguir punir essas atitudes, você vai gerar um ambiente de trabalho mais tranquilo, mais seguro, e as pessoas vão se sentir mais à vontade para trabalhar e produzir mais, né? E aqui a gente tem as fases desse gerenciamento de crise, né? Que serve para qualquer crise, na verdade, né? Mas que é importante a gente ter esse olhar também para o assédio sexual, né? Então, aqui a gente costuma dividir nessas três momentos da crise, né? Uma fase preventiva e preparatória, que as empresas, às vezes, não fazem de forma adequada. Obviamente, tem o evento adverso, que é a crise em si, né? O assédio, ou quando se descobre o assédio sexual, e depois uma fase corretiva. Na fase preventiva, você vai dar treinamento, você vai dar instruções, você vai demonstrar claramente que a empresa não aceita esse tipo de atitude e como as pessoas devem se portar quando isso acontecer. A preparatória é você ter um grupo preparado para responder a essa crise quando ela surgir. Ou seja, quando houver uma denúncia de assédio, quem que deve ser acionado? Quem que vai cuidar disso? Quem que vai ser o Public Relations, né? Quem que vai ser relações públicas da empresa para lidar com a mídia? Já temos isso preparado, organizado? Porque pode acontecer a qualquer momento, isso para qualquer crise, né? Mas você tem que estar preparado, né? Então, a fase preventiva e preparatória são distintas, na verdade, né? A preventiva até acontece. Você vê treinamento, você tem um código de ética publicado, mas a preparatória já não é tão comum. Você tem um grupo pronto para ser acionado e coeso e rápido para dar uma resposta efetiva. E, às vezes, essa resposta lenta pode equivaler a uma não resposta, né? E o prejuízo já ser consumado. Na fase corretiva, você vai lidar com a proteção das testemunhas, da vítima, você vai lidar com a punição e investigação do assediador e, eventualmente, lidar com agentes públicos aí que estejam envolvidos, né? O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho também, ou outros órgãos, eventualmente a polícia, caso isso chegue numa fase criminal, né? Então, isso aqui é para a gente identificar aí esse gerenciamento de crise. Então, por fim, aqui, eu fiz aqui um QR Code aqui, que tem um infográfico aqui, que mostra mais ou menos quais são os passos que a gente deve tomar ou ter preparados para o gerenciamento de uma crise, que pode ser em caso de denúncia de assédio sexual, mas pode ser em qualquer tipo de crise, né? E também a nossa prática do escritório de gerenciamento de crise, que é multidisciplinar. A gente tem o penal, o trabalhista, o societário, porque isso, quando envolve um diretor, por exemplo, você tem que estar com um grupo multidisciplinar atuando rapidamente ali, sob pena de você não conseguir resolver essa situação. Bom, eu acho que eu estou próximo do meu tempo aqui, e eu gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Fernando, não sei se você... Vamos lá, então. Abrir aí para perguntas. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta a se fazer sobre o tema, gente? Eu estou tentando aqui abrir o infográfico, tá, Dario? Não deu certo, não?
Não, é que meu celular travou, então não abri ele aqui ainda, tá? Mas depois vai ter a apresentação aí em PDF, aí todo mundo vai poder acessar. E se tiver legal, qualquer gente. problema, pode me acionar direto aqui também, que você vê que eu estou mais bonito aqui do que nessa foto. Eles põem muito Photoshop, o negócio fica estranho, né? Mas, assim, enquanto as pessoas se animam a fazer perguntas, né? Porque é um tema muito, muito profundo, na verdade, e muito sério, né? Eu posso contar um pouco, até que deu o tempo aí que você determine, Fernando, sobre o que a gente fez nesse caso aí que teve o assédio, né? A orientação que a gente fez uma investigação de forma muito rápida, ou seja, fomos atrás das mulheres que tinham sido demitidas, pedido demissão, colhemos o depoimento delas, né? E aí nos preparamos, depois desses depoimentos, a gente viu que efetivamente aquilo estava configurado, a prática de assédio. E aí a gente chamou o assediador para que ele pudesse também se defender e se expor a visão dele, né? Ele negou os fatos, mas a empresa optou por demiti-lo por justa causa, né? E, obviamente, ele ingressou com uma ação trabalhista, pedindo a reversão dessa justa causa e pedindo danos morais, porque a imagem dele teria sido maculada por essa denúncia, né? E também alegou outros fatores lá, que o chefe dele teria chamado todo mundo e dito que ele teria feito aquilo, né? Acusado ele de ter feito isso. Algo que era mentiroso, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa que tem essas patologias, né? Elas não têm muita vergonha de mentir e com a cara mais fria do mundo, né? Até às vezes se sentir vitimados por uma injustiça da empresa que acusou falsamente. No fim, a gente tinha esse trunfo aí de ele não saber que essas vítimas não iriam depor, mas as vítimas poderiam depor. Óbvio que ele poderia questionar, né, o interesse das vítimas como testemunha, etc. Mas o fato é que as imagens e a troca de mensagens que a gente capturou na investigação eram muito fortes, né? Eram muito visualmente fortes. E aquilo dentro de uma defesa, né? Quando o juiz ou a juíza olha para aquilo tem um impacto, você não consegue desver o que você viu, né? Então, aí as palavras ficam até frágeis aí na defesa dele, né? E para nossa, não sei se sorte ou não, porque eu acho que os juízes seriam imparciais, mas era uma juíza que foi na audiência, e no começo ela estava até falando assim, não, mas o doutor sabe que justa causa é difícil de configurar, né? Tem que ter uma prova muito forte e tal. E eu falei, Excelência, Vossa Excelência deu uma olhadinha nas fotos? Quando a juíza viu as fotos, ela mudou completamente o comportamento dela, no sentido de começar a falar para o reclamante, que é o assediador, que era melhor ele fazer um acordo, porque senão a coisa poderia ficar ruim para ele. Então, assim, às vezes não sai uma punição, mas às vezes sai um acordo que resolve, de certa forma, a situação, não da melhor forma possível, né, que seria a punição efetiva do assediador, mas a empresa deu a resposta que deveria ter dado, que é mandar embora por justa causa, né? Então, assim, a nossa orientação é que fazer uma investigação bem forte, bem robusta, com o máximo de testemunha que puder ter, embasada preferencialmente com um advogado cuidando disso, né? E rápida, né? Tem que ser uma investigação rápida também, com aplicação da pena rápida também, né? Legal. Bacana. Realmente é difícil até a prova, né, doutor? Falar bem a verdade, não é muito simples, né? É bem difícil a prova. E eu tive um outro caso mais antigo. Aliás, tem uma tese hoje, aí até saiu uma notícia aí no Tribunal Superior do Trabalho, né? De uma teoria, que eu nem sei se é tão boa assim, mas de uma teoria de que o valor do depoimento da vítima teria um valor assemelhado ao de prova, né? Isso é bastante questionável, tal, porque a vítima, em tese, pode até estar mentindo, né?
pode ser uma denúncia falsa, né? Mas há uma tendência aí, ou pelo menos uma teoria aí, defendida aí por alguns, de que o valor probante do depoimento da testemunha, que o depoimento da testemunha tem um valor probante, né? Até por conta da dificuldade de se produzir provas em determinadas circunstâncias. Mas aí, você me interrompe quando for o caso, mas teve um outro caso muito antigo, em que teve uma denúncia, a gente ouviu a vítima, ouviu o assediador e não tinha prova nenhuma. E aquilo foi arquivado, aquela primeira denúncia, por falta de prova. Algum tempo depois, houve uma segunda denúncia contra o mesmo assediador. A gente procedeu ao mesmo, ouvimos o assediador, ouvimos a vítima e concluímos, falando, não dá para manter esse cara, não é possível que não seja verdade, porque eram vítimas muito separadas, né? E o modus operandi era semelhante. Aí a empresa optou por mandar embora por justa causa e bancar essa briga, né? Por mais difícil que ela seja. No fim, ele pediu introcação, pediram reversão da justa causa, a mesma história. A gente levou essas duas vítimas como testemunhas, né? E elas corroboraram o que a gente estava usando como defesa da justa causa. E, por um acaso, também era uma juíza, manteve a justa causa. Esse caso ele recorreu, foi para o tribunal. No tribunal também era uma desembargadora relatora. Foi mantida a justa causa e ele perdeu a ação, né? Então, às vezes, mesmo com certa dificuldade de produzir prova, às vezes vale a pena correr um certo risco aí e para dar também a resposta que tem que ser dada internamente, que é a punição do assediador e a proteção do ambiente de trabalho, né? Que é uma obrigação da empresa. Depois, se a justiça achar que não é justa causa, converter em sem justa causa, pelo menos você afastou o assediador da empresa e protegeu o ambiente de trabalho, né? Legal. Realmente não é fácil articular tudo isso na Justiça do Trabalho, tem que pensar numa boa estratégia, né, Dario? Então, assim, realmente, falar em assédio já é complicado, independente da modalidade. Eu acho que assédio sexual deve ser pior ainda, né, doutor? E às Aproveitando, vezes tem o uma assédio pergunta aqui, sexual... tá, Dario? Só para te avisar. Tá bom. Às vezes o assédio sexual não correspondido, né, ou rejeitado, se transforma num assédio moral. Porque vamos supor que alguém está dando em cima daquela mulher, a mulher simplesmente deu um chega para lá e viu que ele viu que não vai ter nenhuma sucesso ali naquela investida, aí ele começa a pressionar moralmente a pessoa, dando muito trabalho, ou não dando trabalho, ou xingando, ou tratando mal a pessoa, ou destratando, ou ignorando a pessoa. Isso pode se tornar um assédio moral também, né? Então, são coisas para a gente ficar de olho, né? A empresa precisa estar atenta a isso, porque às vezes fica naquela célula, naquele departamento fechado, e ninguém fala para fora, né? Então, é um assunto bem relevante. Vamos fazer o seguinte, Dario, eu vou fazer aqui a pergunta ao final. Então, deixa até o pessoal curioso. Bom, boa. Justamente que a pessoa pediu sigilo aqui, tá? Tá ótimo. Então, assim, pode ter acontecido na empresa dela, então eu vou fazer... Não, uma pergunta simples, mas que eu vou deixar todo mundo aqui curioso. Muito bom. Vou interromper aqui a projeção, então. Isso, até a Miltz também acabou de fazer uma pergunta, tá, Miltz? Eu vou pedir, por favor, né, para aguardar, então, ao final, da próxima palestrante que já deu o horário. Tudo bem, Miltz? Então, temos 2 perguntas para ser respondidas, tá bom, Daniel? Vamos deixar para o final, então, tá? 16h45, voltamos com elas. Bom, Juliana e Natácia, né? Agradeço ao doutor Dario, né, pela excelente palestra, muito esclarecedor, por sinal, né? Porque realmente é um tema muito difícil de lidar, principalmente nas empresas, né? E agora dou a palavra para a Natácia e a Juliana, voltando depois com o doutor Dario para responder a pergunta da Miltz e também a outra pergunta aqui sigilosa. Tá legal, gente? Juliana, Natácia, a palavra e a apresentação é de vocês. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde, pessoal. Queria encorajá-los aqui, quem tiver disponibilidade, abrir a câmera, porque acho que a ideia depois do recado muito bem dado do Fernando, de que isso aqui não é uma câmara jurídica, a gente não quer ficar discutindo juridiquês. Então, a ideia é que seja um bate-papo mesmo,
para que a gente possa trocar ideias, trazer um pouco para vocês a experiência do nosso dia a dia, sem ficar muito preso ao que diz a lei, muito embora, em alguma medida, a gente precise passar um pouquinho ali pelos fundamentos jurídicos do objeto da nossa discussão. Natácia, você consegue projetar para mim? Porque eu acho que fica mais fácil do que eu perder aqui do pessoal. Mas a ideia é essa, então gostaria de deixá-los absolutamente à vontade para interromper, para fazer perguntas, para discutir, porque é para ser mesmo um grande bate-papo, tá? A gente vai falar de um assunto aqui que não é novo, que provavelmente todos vocês, ou a imensa maioria de vocês, já passam aí por todos os treinamentos de compliance em suas respectivas empresas, né? Que é a discussão a respeito de prevenção e combate à corrupção, tá? Mas a gente vai tentar, apesar do pano de fundo ser jurídico e tudo mais, trazer um enfoque novo, tentando olhar para os aspectos práticos dessa discussão. Como é que a gente faz para a gente evitar esses cenários? Que tipo de situações que acontecem? Porque a gente está acostumado, óbvio, a gente, assim como o Dario bem apresentou aqui na questão do assédio sexual, tem alguns assuntos que são pauta de jornal todos os dias, né? E corrupção também não é diferente. Claro que a gente passou aí por um período muito pior em termos de divulgação na imprensa de casos de corrupção, durante todo o tempo que nós vivemos ali a Lava Jato, acordando às 5 horas da manhã com, né, enfim, fotos e imagens de buscas e apreensões acontecendo, Polícia Federal na porta das empresas, mas não é que porque a Lava Jato acabou que isso deixou de ser uma preocupação. A ideia que a gente vai tentar discutir aqui é trazer um pouco mais dos aspectos práticos, como é que eu faço quando eu preciso interagir com o órgão público, né? Quais são os cuidados que eu posso tomar? Quais são as formas que a corrupção pode assumir, que muitas vezes estão muito além daquilo que é o óbvio que a gente enxerga, que é o sujeito carregando o dinheiro na mala, né? Daquela corridinha assim para entrar no táxi, mesmo para usar uma imagem famosa que passou no Jornal Nacional na época, ou o outro que carrega o dinheiro na cueca, né? A corrupção assume formas muito distintas aqui e tem diversas situações que às vezes a gente não consegue sequer ter a perspicácia de entender que pode ter coisa errada ali. Então, acho que é um pouco essa a ideia do que a gente quer trazer para a discussão. Começando com esse slide aqui, que eu prometo que vai ser, se não o único, um dos pouquíssimos slides de juridiquês que a gente trouxe para vocês, que ele é importante para explicar o seguinte: a gente tem um sistema no Brasil de prevenção e combate à corrupção que é um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí, tá? Por que é diferente? A gente tem aqui uma multiplicidade de autoridades e de leis que punem e podem investigar e punir um mesmo fato. Vou dar um exemplo, o exemplo clássico da Lava Jato, que acho que é o jeito mais fácil de ilustrar isso para vocês, como é que isso pode acontecer. Não sei o quanto vocês se lembram, mas a história da Operação Lava Jato começou quando tínhamos ali 5 grandes construtoras, as maiores construtoras do país, que se reuniram para poder fazer um acordo de divisão de licitações do governo federal. Então, eles se sentaram, tinham uma espécie de conta corrente, e um sistema de rodízio, em que elas determinaram conjuntamente quem seria a vencedora de determinada licitação e tentando aí estabelecer um equilíbrio para que todas aquelas obras ficassem divididas de certa forma igualitária entre aqueles participantes, tá? Pois bem, esse acordo... e para viabilizar a implementação deste acordo, como é que eles faziam? Eles pagaram propina para, então, diretores, né, no início de tudo, então, diretores de uma sociedade de economia mista, Petrobras, tá? Quando a gente olha para esse cenário, eu estou falando de praticamente uma única conduta. 5 construtores que se reuniram para fazer um rodízio de participação de licitação, dividir as licitações do país e viabilizaram isso por meio do pagamento de propina, tá? Perfeito. Pois bem, esse acordo entre 5 construtoras concorrentes é cartel. Isso é punível pela Lei de Defesa da Concorrência. A autoridade competente para investigar, CAD,
que pode, inclusive, resultar em multas de até 20% do faturamento bruto das empresas envolvidas. Essa mesma combinação entre as 5 construtoras também é uma violação à lei de improbidade administrativa, porque a lei de improbidade administrativa, que vem inclusive antes da lei anticorrupção, muito antes da gente ficar discutindo o que é compliance, o que não é compliance e tudo mais, né? Ela também previa fraudes a contratações públicas, e cartel em licitação pública é uma espécie de fraude a contratações públicas, como um ato de improbidade, prevendo ali uma série de penalidades para as empresas envolvidas nesse tipo de conduta. Também tem o Código Penal, que é as pessoas físicas vão responder criminalmente pela prática não só do cartel, como pela fraude à licitação, que está previsto não só no Código Penal, como na própria lei de licitações, além da corrupção propriamente dita ali pelo pagamento de vantagem indevida aos, então, diretores daquela sociedade de economia mista. A gente tem violação, como mencionei, da lei de licitações, da lei das estatais. Isso sem contar, né, se a gente pensar que quem paga propina não recolhe tributos adequadamente sobre elas, né, obviamente. Então, você também teria aí a Receita Federal como uma autoridade competente para investigar e punir. Resumo da ópera, aqui no Brasil, se você senta com os seus concorrentes para dividir o mercado, resultar em fraudes a licitações, você corre o risco, não só na pessoa física, como as empresas, a ser responsabilizado administrativamente por mais de uma esfera fiscal, do próprio órgão licitante, do CAD, criminalmente pela pessoa física, civilmente por conta das penalidades que podem ser aplicadas, indenizações pelas vítimas daquele conluio, digamos assim, além das penalidades de outras sanções, como, por exemplo, proibições de contratar com o poder público, que acabam sendo, muitas vezes, muito mais gravosas para a empresa do que até o desembolso de uma penalidade, por maior que seja a penalidade. Quando você tem ali um risco de proibição de contratar com o poder público, se a gente está falando de empresas que têm um faturamento relevante vindo de compras e contratações governamentais, você quebra a empresa, né? Então, a gente tem aqui esse sistema que, de lá para cá, vem se aprimorando, vem se ajustando. A gente teve algumas alterações legislativas recentes na tentativa de criar um norte e estabelecer limites em relação a até onde deve acontecer a atuação de uma autoridade e onde começa a outra, né? Porque também não pode ter superpunição em relação a tudo aquilo que é objeto de investigação. Eu não posso, ainda que a mesma empresa tenha praticado esse fato, ela não deveria ser penalizada 5 vezes, 6 vezes pelo mesmo fato, né? Não à toa, quando a gente fala de Lava Jato, tudo que a gente ouvia falar era acordo de leniência, acordo de colaboração premiada, uma série de acordos sendo firmados com as autoridades, com o CGU, com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, controladorias do Estado, enfim, as mais diversas autoridades, porque se eles fossem ser penalizados por isso, teriam quebrado todas as empresas, tá? Então, esse slide é um pouco a ideia, para eu trazer para vocês como é complexo, intrincado, o sistema de prevenção e combate à corrupção no Brasil. E nem sempre é óbvio dizer para vocês, não, olha, só fazer um acordo que resolve. Não é, tá? Você precisa pensar que você tem que colocar esse pessoal todo na mesa para negociar um acordo para conseguir se livrar e evitar aí a punição, tá? E eu acho que só complementando, Juliana, sua fala, se você me permite, é uma complementação rápida, mas acho que muito em linha com isso que você expôs aqui muito bem, quando a gente vai, por exemplo, né, para o regime, né, para a lei que disciplina aí as licitações, né, os contratos públicos, que eu não sei se todas as pessoas aqui, né, trabalham em departamentos que têm essa interação realmente com órgão público, enfim, agentes públicos, servidores públicos, mas o marco legal de licitações e contratos públicos no Brasil está passando por um período de transição, né? Então, essa lei é 14.133, que foi publicada no passado e deve agora, a partir do ano que vem, né, de 2023, entrar completamente em vigor, né, e vai substituir o atual regime
que é composto aí principalmente pela 8666, esse novo sistema, ele realmente, assim, acho que a palavra-chave, assim, né, uma das grandes diretrizes, assim, ali que conduzem ali vários pontos, né, da lei desse sistema, é esse tema, o tema da transparência, o tema da boa governança, das boas práticas. Então, em vários momentos ali na lei, esse tema aparece, ele é reforçado de forma expressa, né? Então, mesmo os programas de compliance, né, agora, no âmbito, né, das licitações, vão passar a desempenhar, se já não, né, enfim, desempenhavam, enfim, implicitamente, agora acho que explicitamente, né? Então, a lei vai passar a exigir que as empresas tenham programas de compliance implementados em suas empresas, né, para participar de determinadas licitações, dependendo do valor. Esses programas de compliance, eles vão poder ser adotados como critérios de desempate, ali, né, na avaliação de propostas comerciais, enfim. Então, de fato, a palavra da vez. Outro exemplo, o Portal Nacional, né, de Contratações Públicas, que é o portal, é a grande base de dados, né, que deve consolidar todos os atos, né, ali, a execução da licitação no único portal. O escopo principal é esse, né, trazer e reforçar essa transparência, né, das informações e a lisura de todo o procedimento. Acho que é só, então, é importante, assim, a gente reforçar esse aspecto desse novo sistema, então, que a partir do ano que vem, né, deve vir. Sem dúvida. E aí a gente pode falar, poxa, né, acredito que os negócios de cada um de vocês sejam muito diferentes no dia a dia, e alguns de vocês devem certamente estar pensando, mas eu não participo de licitação, então eu não preciso me preocupar com isso, né? No final das contas, isso não deveria ser algo que eu tenha que ter cuidado. Aí é que vocês se enganam, porque na prática, independentemente de qual seja o negócio, você vai ter negócios mais ou menos regulados, você vai ter negócios mais ou menos sujeitos à interação com agentes públicos, mas todo negócio, em alguma medida, exige interação com agentes públicos. E aqui eu vou trazer alguns dos exemplos que não necessariamente estão ligados à licitação, né? Tá? Se eu puder passar. Primeiro caso aqui, né? Obtenção de licenças. Todo mundo que tem uma fábrica, uma loja, uma indústria, precisa aí cumprir com uma série de requisitos, uma usina, na obtenção de licenças, sejam elas de natureza ambiental, às vezes do Corpo de Bombeiros, né, o AVCB, famoso AVCB, independentemente da natureza que tenha essa licença, essa é uma das formas de você interagir com os órgãos públicos, tá? E aí eu trouxe um caso aqui para vocês, que é um caso real, e eu até queria ouvir de vocês, caso vocês se sintam à vontade para falar, porque, de novo, acho que a ideia é que isso seja um bate-papo. Vamos supor que a sua empresa ali precise de uma licença ambiental para ampliar sua planta industrial no Brasil. Aí, decorridos os prazos legais, você não tem resposta nenhuma do órgão responsável, procura o técnico, o analista do órgão competente para tentar entender o que é que está acontecendo. Aí ele vira e fala assim, olha, os estudos que vocês apresentaram aqui, eles são ineficientes, eu não estou conseguindo viabilizar essa licença para vocês, mas eu tenho um jeito aqui de fazer com que você consiga obter essas licenças. Como? Faz o seguinte, contrata essa empresa de consultoria XPTO, que a gente já está acostumado a trabalhar com eles, e, portanto, essa empresa de consultoria vai conseguir fazer com que a licença seja aprovada até mais rapidamente. E aí? Isso é corrupção? Alguém se arrisca a dizer? Entendo que sim. Mas aí poderia falar, poxa, mas, né? Ele só me falou para contratar uma consultoria. Pode ser que seja efetivamente uma consultoria eficiente, né? E pode ser de fato que seja, mas a gente muitas vezes é julgado pela manchete e todo cuidado é pouco. Se puder passar, Natácia, esse caso foi o caso, por exemplo, do Walmart, né? O Walmart foi penalizado não só no Brasil, mas na Índia e na China, por quê? Para que ele conseguisse determinadas licenças para abertura de lojas na velocidade em que acontecia o crescimento
da empresa nesses países, eles contrataram determinadas empresas de consultoria. Cientes ou não, aqueles consultores acabavam utilizando parte do valor que eles recebiam para poder pagar para os agentes públicos, para poder liberar a obtenção dessas licenças, tá? Então, assim, poxa, mas se eles não soubessem, isso faria alguma diferença, né? Sob o ponto de vista da legislação brasileira, não. Por quê? Porque, embora eu tenha dito lá atrás que, mesmo antes da lei anticorrupção, já existia uma série de leis que penalizavam, que criminalizavam, inclusive, o ato de corrupção, o cartel, a fraude à licitação, fraudes a contratos públicos e até pagamentos de facilitação para obter licenças ou obter determinadas vantagens indevidas. A grande diferença é que com a lei anticorrupção, ela previu a responsabilidade objetiva das empresas. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. O que isso significa? Que a autoridade não quer saber se você, dirigente da empresa, sabia ou não que o seu consultor, o seu terceiro, estava pagando propina para poder obter aquela licença ambiental. Ele vai te dizer o seguinte: você tinha o dever de internamente ter o controle adequado das pessoas que vocês contratam, ter a gestão adequada das licenças que você precisa para evitar que isso aconteça. Então, ainda que você não saiba, a responsabilidade ela é objetiva, inclusive se não for você que estiver diretamente ali entregando o dinheirinho na mão do agente público para obter uma licença, ainda que existam terceiros no meio do caminho e ainda que você não tenha total ciência a respeito daquilo. É claro que a medida de responsabilização ela vai ser maior ou menor a depender do envolvimento com o ato de corrupção em si. Mas, em última instância, o que a lei fez, ela transferiu para o privado o ônus de se autopoliciar. Antes, quando você não tinha responsabilidade objetiva, o que acontecia é que a autoridade tinha que provar efetivamente quem é que foi lá, entregou o dinheiro na mão do agente público para obter aquele benefício, aquela licença, ou seja, qual for o benefício em troca. Agora, acabou, né? Eliminou-se essa necessidade da prova do dolo para fins da responsabilização da pessoa jurídica. Isso não significa que a pessoa física também não tenha que provar ali que teve a intenção de pagar alguma coisa indevidamente para obter uma vantagem indevida, senão ela vai para a cadeia. Não, a responsabilidade criminal é outra coisa. Aqui a gente está falando de responsabilidade direta e objetiva prevista para a pessoa jurídica. Então, trouxe aqui um primeiro exemplo para vocês, que esse foi bem na época em que a lei foi promulgada, e foi um caso que ficou bastante famoso no mundo afora aí, justamente na discussão do que seria possível ser feito para fins de obtenção de licenças, tá? Segundo caso aqui, um caso de licitação. Esse é um pouco mais fácil, vamos lá. Uma empresa celebra um contrato de representação com um terceiro, de novo aqui um terceiro, tá? Que vai conduzir negociações em um contrato de fornecimento de equipamentos com uma determinada sociedade de economia mista, tá? A sociedade ABC. O processo de aquisição de equipamentos é feito com dispensa de licitação e o contrato prevê o pagamento de um bônus de performance de acordo com o volume de equipamentos vendidos e o valor do contrato firmado com a sociedade ABC. Por que eu trouxe aqui alguns detalhes para discutir com vocês? Porque, de novo, da mesma forma na história da licença, a primeira observação, aqui a gente tem um terceiro. Em 99,9% dos casos de corrupção, dificilmente a corrupção acontece diretamente com o diretor da multinacional entregando a mala de dinheiro na mão do agente público. Você vai contratando terceiros para poder tentar transformar em consultorias, né, ou tentar criar justificativas jurídicas para viabilizar aquilo que todo mundo sabe que é errado, tá? Então, a presença do terceiro é a primeira delas. A segunda coisa que chama atenção aqui é a questão do pagamento de bônus de performance ou de êxitos de um modo geral, né? Então, vejam que nem sempre o que procó, a vantagem indevida, ela está tão claramente ou tão evidente
fora das formalidades. Aqui, se vocês provavelmente olhassem para esse contrato, vocês diriam, poxa, nada mais justo que exista um bônus de performance. Imagino que todos vocês contratem escritórios de advocacia, o Siscom Bahia, o Lefosse Advogados também não é diferente. Quando vocês contratam um escritório, a depender do caso, existe pagamento de honorários de êxito, né? Está errado pagar honorários de êxito? Não está errado pagar honorários de êxito, né? Mas se aqueles honorários de êxito estiverem em um valor muito fora do que é aceitável para os padrões de mercado, se aqueles honorários de êxito estiverem vinculados a algo que seja muito esquisito, acende a luz vermelha. Vou trazer um exemplo, até que não está nos slides, mas que é um caso real que aconteceu, que a gente cuidou aqui no escritório. A gente tinha um cliente, uma determinada empresa de um setor, que tinha algumas demandas junto ao Poder Legislativo, junto com a própria associação, inclusive, que estava veiculando essas demandas, para tentar passar um projeto de lei que seria mais benéfico, sob o ponto de vista fiscal, para aquelas empresas do setor. Então, assim, nem era um benefício voltado diretamente para aquele cliente, para aquela empresa. Ele seria voltado para todo o setor. Beleza? Beleza. Aí, a associação foi lá e contratou um escritório de advocacia renomado, um tributarista, conhecido no mercado. Então, assim, não era o Zé das Couve Advogados Associados da esquina, era alguém que tinha uma reputação no mercado, que já era conhecido, um bom advogado, que tinha atuado em casas grandes e tudo mais. E aí fechou um contrato de consultoria com esse escritório, para que esse escritório fosse levar ao legislativo as razões pelas quais eles entendiam que aquele projeto de lei deveria passar e os benefícios que aquele projeto de lei trariam para todo um setor. Tem aqui alguma coisa errada? Não, certo? Perfeito. O contrato que foi assinado com esse advogado previa honorários de êxito da ordem de 30%, caso o projeto de lei fosse aprovado. Percebam como, assim, é um detalhe que pode evidenciar um claro conflito de interesses, tá? No mínimo um conflito de interesses, porque você tem alguém que está lá atuando junto ao legislativo com uma demanda para poder passar um projeto de lei para beneficiar todo um setor, até aí tudo bem, mas ele está levando honorários de 30%, de qual o tamanho desse benefício que voltaria para o setor em termos fiscais? Benefício bilionário. 30% de bilhão é muito dinheiro. 30% de milhão já é muito dinheiro. Que dirá 30% de bilhão. Percebam que, assim, o diabo mora nos detalhes. Então, embora a existência de um contrato com um escritório de advocacia não é errada, a existência de pagamento de honorários de êxito não é errada, a existência de ter alguém que vá junto ao Poder Legislativo, levar demandas do setor, também não é errado. Mas quando você olha para a forma toda que esse negócio foi construído, ele parece não ser, assim, exatamente um exemplo de uma atitude correta, tá? E hoje em dia, de novo, como a gente é julgado pela manchete, a gente precisa ter muito cuidado nas nossas contratações de terceiros, na forma como a gente leva a demanda. Todo mundo já deve ter ouvido falar aqui da história, não basta ser honesto, eu tenho que parecer honesto, tá? Então, acho que essa é um pouco uma regrinha que eu costumo dizer, sempre quando eu estou dando treinamento, sempre quando eu estou discutindo, dando palestras ou dando aula, que, na dúvida, pensa se aquele comportamento, aquele contrato ou aquele comportamento, se ele está, além de ser honesto, se ele está parecendo honesto, né? Porque se a gente tiver que se explicar depois que a gente está na capa do jornal, na voz do William Bonner lá no Jornal Nacional, a gente já perdeu em termos reputacionais, tá? Pode passar. Só para vocês saberem, esse caso também, o caso da licitação, na verdade, da aquisição com dispensa de licitação, também é um caso real, que aconteceu, não aqui no Brasil, aconteceu mundo afora, mas são situações muito semelhantes ao que a gente vê aqui no dia a dia. E até um ponto importante, assim, dispensa de licitação e inexigência de licitação,
especialmente depois com a flexibilização das regras, né, por conta da pandemia e etc., e até acho que a Natácia talvez possa falar disso melhor do que eu, são sempre formas de contratações que a gente também tem que ter cuidado, né? Tem que garantir, ter o registro adequado de que, de fato, são hipóteses que se adequariam nos critérios de dispensa e inexigibilidade de licitação, para a gente evitar que isso seja objeto de questionamento depois, que o nome da empresa vá parar na mídia e que a gente tenha que se explicar. Mais um caso. Você quer pular esse caso para a gente, talvez, sim, já ir para os próximos? Pode passar. Isso. Esse caso volta para o de patrocínio, é o último caso que eu trago aqui, para a gente falar que também é interessante, tá? Patrocínio também é uma outra forma muito comum de veicular atos de corrupção, tá? Como que eu faço isso? Os mais variados possíveis. Vou dar um exemplo que nem é esse que está aqui na tela, mas também foi um caso que aconteceu aqui no escritório. Uma vez toca meu telefone, o cliente liga e fala assim, Juliana, tudo bem? Então, eu queria patrocinar um evento de Fórmula Truck. Eu posso? Pensei comigo, poxa, esquisito, né? Porque o setor de atuação dessa empresa não tinha absolutamente nada a ver com Fórmula Truck, não era autopeças, não era montadora, não era absolutamente nada que tivesse relação ali com aquela discussão ou com um evento de Fórmula Truck. Mas eu falei, bom, não vejo problema em realizar o patrocínio, é legítimo, você quer fazer ali uma propaganda. Aí, tá bom, obrigada. 2 dias ele me liga e fala assim, não, então, Juliana, sabe o que é? A gente queria muito fazer esse patrocínio, mas aí a gente descobriu aqui que quem corre de Fórmula Truck é o prefeito da cidade de Campinas. E a gente está tentando fazer uma venda grande de equipamento para o município de Campinas. Mudou completamente de figura, né? Então, patrocínios, doações, são sempre questões que aparecem muito nos treinamentos de compliance, nas discussões, e também é uma das muitas formas de corrupção que a gente vê acontecer aí no dia a dia, tá? Pode passar. E acho que aqui um pouco a gente acaba já... Eu nunca sigo direitinho o slide, tá, gente? Eu vou falando porque a ideia é mesmo que seja algo mais dinâmico. Mas aqui, acho que esse slide, ele representa bem todas as mais variadas formas que um ato de corrupção pode assumir, porque a gente muitas vezes fica muito ligado à ideia de que a corrupção é a mala de dinheiro entregue nas mãos de alguém, e não é, tá? Tem casos recentes que foram divulgados na mídia de situações de nepotismo, fraudes contábeis que, a depender, enfim, de determinadas questões também configuram, sim, corrupção, fraudes eleitorais, tráfico de influência, né? Então, naquele meu exemplo do contrato com o advogado tributarista, que foi conversar lá com o legislativo para aprovar um determinado projeto de lei, ainda que ele não tivesse levado um êxito tão alto em relação ao benefício que o setor teria caso ele conseguisse aprovar aquele projeto de lei, muitas vezes acontece de determinados terceiros que são contratados porque eles têm uma atuação muito conhecida ou muito junto a determinados órgãos. Isso por si só não é errado, a gente valoriza o know-how daquelas pessoas, valoriza o conhecimento que aquelas pessoas têm junto a um órgão, mas de toda forma a gente sempre precisa ter o cuidado de garantir que aqueles consultores, aqueles terceiros, e às vezes até os funcionários, não estarão usando indevidamente da sua influência para obter vantagens que não teriam ou que poderiam configurar ali um ato de corrupção que não deveriam acontecer caso aquela pessoa não tivesse aquele acesso. Tá? Natácia, tudo bem? É o Fernando. Oi. Só para avisar vocês que já deu o horário, vocês têm 1 minutinho aí para a conclusão, tudo bem? Tá bom. Tá joia, tá joia. Vamos direto para o final, então, acho que... Tá.
A gente pode ir para o slide de cuidados. A gente acabou. Peraí, vamos lá. Eu acho que é esse. Aqui, Então, trazendo um pouco para a discussão prática, né? Tá bom, você veio aqui, profeta do Apocalipse, me dizer tudo que pode ser corrupção, tudo que pode acontecer de ruim e tudo mais. Como que eu faço para prevenir e evitar que isso aconteça quando eu precisar, por exemplo, obter uma licença, uma autorização, participar de uma licitação? Então, primeiro, evita comparecer sozinho em encontros presenciais com agentes públicos, né? Tenta realizar as reuniões com os agentes públicos sempre que ela for necessária no gabinete dessas autoridades, especialmente agora que a gente está saindo de um período pós-pandêmico, né? Nos últimos 2 anos isso nem foi possível. Tenha um registro adequado, né? Ainda que você fale por WhatsApp, que todo mundo se comunica por WhatsApp hoje em dia, mantenha um registro disso depois, formaliza por e-mail, salva a conversa de WhatsApp em algum lugar para evitar esses problemas. Cuidado na realização de almoço com agentes públicos, né? O motivo tem que ser legítimo, tem que ser negocial, o valor tem que ser razoável, não dá para a gente pagar jantar no Fasano com um Romanée Conti, um vinho caríssimo, com um agente público com quem a gente tem uma interação frequente, né? Tentar evitar utilizar o celular pessoal para lidar com questões profissionais. Cuidado na forma de registro dessas interações também, porque às vezes a forma como a gente registra parece que é algo pior do que efetivamente é. Muitas vezes a gente vê comunicações de determinados funcionários, colaboradores, que parecem, na forma como aquilo foi escrito, dá a entender que tem coisa errada, dá a entender que teve uma vantagem indevida, quando muitas vezes não teve, né? A gente pode passar. É só isso? Tem mais um? Tem mais. Então, observem sempre, assim, tenham dúvidas, procure o departamento de compliance de vocês, sempre na hora de fazer um registro, se preocupem com a transparência, com a integridade, pensando quem está olhando isso de forma descontextualizada, de fora, vai entender isso, vai passar naquele crivo do parecer honesto, né? Denuncie a atitude do servidor público que fizer errado, pelo menos internamente para o seu compliance, para que ele possa ter o controle e o jurídico para entender a melhor forma de lidar com isso. Mantenha registro das formações dos seus preços, no caso das pessoas que participam em licitações, que têm interações frequentes com os concorrentes, né? E aqui, no caso de contratações diretas com dispensa ou inexigibilidade, certifique-se de que ela, enfim, se enquadra aí nas hipóteses adequadas, se ela está justificada, e que ela observa especificamente o objeto previsto em lei, e tenha registro disso. É muito importante ter registro disso, tá? É isso. Legal, gente, maravilha. Realmente é um tema bem complexo, né? Assim, vocês resumiram muito bem toda a parte, gente. Pelo amor de Deus, de parabéns, doutora Juliana Tassi, né? Essa parte aqui, essa matéria é bem complexa para a gente conseguir, né, dar um exposto aí para o público. Mas vamos lá, né? Vamos abrir então para as perguntas, né? Tendo visto o horário aqui, tá bom, gente? Aqui temos a primeira pergunta que eu estava devendo para vocês, né? Para o doutor Dario. Né, doutor? Vamos lá, então. Essa aqui a pessoa pediu para não se identificar. Muito se fala em mulher ser assediada. O inverso, ou do mesmo gênero, pode ocorrer, doutor? Claramente. Não é tão comum, não é clássico, né? A maioria é de homem assediando mulher, assim, de forma bem clara, mas certamente existe tanto assédio entre pessoas do mesmo gênero, né? Homem, mulher com mulher, como, mais raramente, mulher assediando homem. Isso é totalmente possível, tem casos, mas não é a maioria, né? Está longe de ser a maioria, aliás. Bacana. E aí, dando aqui, seguindo, a Mirtes, né? Ela, infelizmente, teve que se ausentar, mas ela falou que vai ver a gravação posteriormente. A pergunta dela: nesse caso de assédio em ambiente virtual, as empresas poderiam recomendar a gravação das reuniões de trabalho, né, desde que orientados previamente e cientes que tudo estaria gravado, a questão, a questão da privacidade estaria, em tese, garantida.
O que acha dessa possibilidade? Acho que uma boa ideia, acho válido, acho que pode ter como regra isso, né? Que as reuniões sejam gravadas, né? Outra coisa que pode ser feita é ter mais de uma pessoa na reunião, né? Não ser uma pessoa só, com uma pessoa com a outra, né? Ter mais de uma pessoa nessa reunião virtual. Mas lembrando que isso também pode não ser suficiente para evitar, porque sendo uma pessoa chefe e a outra subordinada, ele pode simplesmente falar, hoje não vamos gravar porque é um assunto sensível, isso não pode ficar gravado. Ele pode subverter a regra, porque se ele já subverte a regra de não praticar assédio, né, muito mais facilmente ele vai subverter a regra de gravar a reunião, né? Mas a pessoa que sofre assédio pode gravar anonimamente, né? Se você clicar ali, se você tiver um Windows, eu não sei como é que é no Macintosh e em outros programas, mas no Windows você aperta a tecla da janelinha, mais o G, aparece a possibilidade de gravação do que está acontecendo. Isso é gravado sem que outra pessoa saiba, né? Então, é recomendado até que se faça isso para se proteger. Legal. Bom, gente, enquanto estou fazendo aqui as perguntas que estão chegando do Dr. Dário, podem fazer também para mim, tá me direcionando aqui, não precisa identificar, tá, gente? Muita gente está fazendo isso. Para a doutora Natácia e para a doutora Juliana, tudo bem, gente? Vamos combinar essa fórmula, né? Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas que eu já tenho aqui. Dário, aí a outra pergunta é aqui, por favor, também pediu para não identificar. Numa indústria, o que fazer num caso de assédio em relação à comunicação interna após o desligamento do assediador? Como comunicar para esse público como forma de evitar a sensação de impunidade sem criar fatos que possam ser usados pelo assediador em futura ação contra a empresa? Complexa pergunta, hein, doutor? É bem complexa e delicada, né? Assim, vão ficar sabendo, né? Obviamente, no fim das contas, que a gente chama de rádio peão, né? Isso vai circular, não tem a menor dúvida, né? Infelizmente, a gente não consegue manter o sigilo que se deveria manter. Mas, como regra, você tem que manter o sigilo, né? Você não pode expor esse assediador, embora isso pareça injusto, né? E não contribua para a sensação de impunidade que tem. Mas o fato é que você está tirando o assediador do ambiente de trabalho, né? Isso, por si só, já deve gerar um efeito de impedir que você tenha um ambiente de trabalho nocivo, né? Tóxico. Mas não se deve comunicar aí o motivo da dispensa para os demais membros da equipe, porque isso pode gerar efetivamente aí, vamos supor que amanhã ele consiga reverter a justa causa por alguma razão e ainda vai ter uma prova de que isso foi comunicado internamente para a empresa, isso pode gerar um dano moral aí que a empresa ainda vai ter que indenizar. Então, por mais que isso não seja o ideal para você mostrar que foi praticada a punição adequada, o ideal é que você simplesmente diga que ele foi desligado, ele ou ela, né? Se tiver a situação, foi desligado por decisão da empresa. Não precisa dizer por quê. Não deve dizer por quê. Maravilha. Bom, gente, são 17h25. Antes de continuar aqui as perguntas, eu vou pedir gentilmente para o Rubensan. Rubensan, você está aí? Estou aqui, doutor. Maravilha, Rubens. Vamos lá. Bom, gente, a gente vai disponibilizar as apresentações no site, né? E a gente também coloca a foto de vocês no site, né? Então, assim, quem gostaria de aparecer aqui na foto, né, vai ficar divulgado no site, que compareceu, né, participou aqui da comissão. Isso é também, depois, se vocês quiserem colocar no Instagram, né, no Facebook, não tem problema algum. Tá legal, gente? Então, gentilmente, eu vou pedir para aqueles que puderem, não é obrigatório, abrir a câmera para dar aquela foto bonita, né, pelo Rubens aqui. Tudo bem, gente? Então, quem quiser aparecer na foto, este é o momento, tá legal? Dá um sorriso bonito aí para o Rubens San. Nem todo mundo, né, se sente à vontade, mas vamos lá. Dá uns 10 segundinhos aí, mais para o pessoal. Aproveitando o exemplo de hoje, né? Só fazendo a brincadeira, que não seja ninguém que esteja sem camisa aí, né? Ah, pelo amor de Deus, hein, Roberto? Aí não dá, hein? Aí não dá.
né? Ou aquele cenário que caiu, né, no desembargador atrás, sabe? Essas coisas acontecem, né? Mas vamos lá. Rubens, acho que já deu o horário aqui, pode tirar a foto aí, o print screen para divulgação amanhã. Muito obrigado. Apareceu aí na foto. Muito tá bom? obrigado. Muito obrigado. O Rubens, para quem não conhece, ele trabalha internamente na Câmara, ele é responsável pela imprensa e pela também, né, pelas palestras aqui, tá bom, gente? Então, vamos continuando aqui, tá bom? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Pode ser sigiloso. Enquanto isso, eu vou passar aqui a palavra que eu estou vendo aqui, o Wagner San. O Wagner San chegou, Wagner, né, Wagner? Você quer falar alguma coisa, Wagner? Bom, boa tarde para todos. Obrigado aos palestrantes, Dário e Juliana. Acho que são bastante assunto bastante assim delicado, né? Eventualmente, nós aqui, por exemplo, somos uma construtora, então a gente acaba enfrentando várias situações assim sobre o tema que você expôs para a gente. Mas eventualmente a gente acaba perdendo bastante tempo porque a gente não se sucumbe a esse tipo de força maior, né? Então, algum tipo de documento que talvez demore 1 semana, 2 semanas, acaba demorando 6 meses ou coisa parecida, mas tudo bem. Eu acho que uma hora tudo isso aí vai acabar caminhando de uma maneira mais correta. E eu acredito que, de uma maneira geral, o brasileiro, quando estiver em tempos melhores, né, não vai continuar, não vai fazer esse tipo de coisa, mais de, vamos dizer assim, de corrupção. Aqui no Brasil, né, realmente, eu conheço vários outros países, mas assim, alguns países também têm, mas aqui no Brasil eu acho que está lamentavelmente descarado. Mas é o nosso país e acho que a gente tem que estar tentando forçar para pegar e tentar fazer da melhor maneira possível. E, né, e eu tenho a impressão que a gente que escolhe os nossos exemplos, né, os políticos também, em termos de eleição, então vamos tentar aprender a fazer a escolha certa. Então, eventualmente, eu acredito aqui no Brasil. Acho que as coisas vão melhorando, acho que as coisas vão ficando cada vez melhores, mas é questão só de tempo. Talvez muito tempo, mas é questão de tempo mesmo. E em relação ao assédio sexual também, eu acho que é um tema bastante delicado. Eu não sei aonde que é exatamente o limite disso, né? O que é assédio, o que não é assédio, o que é simplesmente uma paquera, o que é simplesmente um elogio. Nós aqui dentro do meu escritório, nós temos 70, 80 pessoas, entre acho que 40% a 50% mulheres, 40% a 50% homens. Vivemos em paz, mas eu não sei exatamente. Provavelmente não acontece nada aqui. É todo mundo amigo de todo mundo, né? Mas de repente pode acontecer alguma coisa dessas aí, né? Então a gente estaria preparado. Bom, muito obrigado para os senhores. Eu acho que foi de bom proveito. E, bom, eu acabei de cheguei às 4h05 de Lorena. Tá, foi direto fui tentar abrir o meu computador, estava sem carga, daí teve que pegar outro computador, mas tudo bem. Eu ouvi toda a conversa de vocês e agradeço muito pela participação. Tá? Obrigado, Dário, Juliana e todos os outros participantes. Fernando, por favor, a palavra é sua. Vamos lá então, Wagner Santos, né? Dando aqui, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre os temas de hoje? Olha, fala 2 temas cabeludos, para falar bem a verdade, né, gente? Assim, não tem nem palavras para dizer o quanto foi gratificante ouvir os palestrantes hoje aqui nessa comissão, né? E parabenizá-los sem dúvida nenhuma, né? Bom, eu vou dar 3 segundos, hein, gente? Mais alguém tem perguntas, né? Ninguém tem problema na empresa, né? Então, tudo bem, ninguém tem assédio, ninguém tem, né, problemas em questão de licitações, né, gente? Tá tudo lindo, né? Ai, gente. Esse Fernando, é o momento, tá? Pode falar, Wagner. Aproveitando, né, parabéns pela condução de toda a palestra. Obrigado. Foi muito bem conduzido também. Olha, ouvindo isso do Wagner, olha, te falar, Wagner Santier, falar, hein? De vez em quando tem que elogiar. Vamos lá. Ok. E, por fim, aqui, então, gente, eu vou dar como encerrado, então, a comissão, tudo